militar acabou de ser preso agora, neste exato momento, e essa prisão que acabou de acontecer teve a colaboração do governo Donald Trump, gente, tá? Vingança é o nome que explica essa situação. Donald Trump é o responsável por prisão de militar e é claro que eu vou trazer esta notícia bombástica nos mínimos detalhes para todos vocês. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão completamente desesperados e revoltados com nova ofensiva de Romeu Zema, gente. Só que essa nova ofensiva do Romeu Zema atingiu em cheio não só o Gilmar Mendes, mas principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ele fez de novo, só que dessa vez ele bateu muito forte, tá? Romeu Zema teve que ter muita coragem para fazer o que ele acabou de fazer. E eu vou trazer aqui o vídeo do Romeu Zema nos mínimos detalhes para todos vocês. E o Lula, completamente devastado com duas bombas, dois novos escândalos que acabou de explodir dentro do seu governo. E agora, em ano eleitoral, era o pior momento para essas duas bombas explodirem no Brasil inteiro, gente. Tá claro que eu, Fabiana Cardoso, vou trazer essa bomba que atingiu o Lula em cheio agora também, neste exato momento. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui. Eu não vou ficar dando spoiler de tudo. Já vou sentando aqui o pé no acelerador para trazer o quê, gente? Um número maior de notícias no menor espaço de tempo. Então, sem enrolação, direto para informação. Claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, antes de trazer a nova ofensiva do Romeu Zema, diz que o jurídico do partido dele, né, do Novo, está avaliando se vai adotar medidas, tá? Vai acionar a justiça contra Gilmar Mendes por suas falas ofensivas e xenofóbicas. Sim, o partido do Romeu Zema está avaliando meter o Gilmar Mendes na justiça. A casa tá caindo, gente. O trem tá ficando feio pro ministro Moraes, vejam só. Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, né? Porque numa semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros aqui do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. Eu converso igual milhões de brasileiros do interior, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos. Acho que faria muito bem ao ministro se ele saísse um pouco do seu gabinete e percorresse o Brasil para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha. Acho que eles estão tanto quanto alienados e deveria se informar melhor. Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia. Governador, o senhor pretende tomar alguma medida em relação a essa fala do Gilmar Mendes? O jurídico meu do partido está avaliando, né? É uma fala ofensiva, xenofóbica, que distrata milhões de brasileiros que conversam como eu. Se ele teve essa oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele, né? Mas ele parece que está se considerando, né, como os intocáveis de Brasília se consideram, uma casta superior. Enquanto ele está lá vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo. E não fui eu que tomei carona em jatinho de criminoso. E ele parece que tomou carona em jatinho de criminoso. Alguns colegas dele também tomaram carona em jatinho de criminoso. Aliás, o maior criminoso do Brasil. Fizeram contratos, né? Inclusive um para a esposa de 129 milhões. O outro do resort Itaiaiá, 30 milhões de reais. Eu nunca nem estive com esse criminoso. E eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, com uma conexão tão próxima, tomando uísque, frequentando a residência do maior criminoso. Isso acho que gera muita suspeita a todos os 210 milhões de brasileiros. Eles deveriam se explicar melhor. Acho que até ele está se preocupando com um tema muito pequeno. Eu sou algo que entendo com a qual ele não deveria se preocupar. O Brasil tem muitos problemas maiores do que um pré-candidato a presidente. Gente, Romeu Zema, mais uma vez, não só duplicou, mas triplicou a aposta e fez aqui mais acusações, gravíssimas acusações contra Gilmar Mendes, contra Dias Toffoli e contra o ministro
Alexandre de Moraes, o qual os três, ele disse, principalmente o Toffoli e o Moraes, ele disse que vai apoiar sim, vai lutar pelo impeachment desses dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Tá aí, Romeu Zema, né, o jurídico do Partido Novo, que é o partido do Romeu Zema, mandando aqui um recado para o Gilmar Mendes. Estamos aqui avaliando entrar com uma ação judicial contra o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, em cima do intocável. Gente, tem que ter muita coragem. E agora, gente, tá? A jornalista esquerdista Daniela Lima, praticamente chorando, acaba de revelar uma notícia terrível para Alexandre de Moraes e Lula da Silva. A notícia é terrível, terrível, terrível. Vejam só a cara de choro dela dando essa notícia aqui pro Moraes e pro Lula. Acho que o Moraes e o Lula não gostou aqui dessa notícia, não. Vocês vão entender, vejam só. Master na imagem do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, hoje, segundo a pesquisa do Instituto Ideia, pesquiseiro é o Maurício Moura, é um cara muito respeitado dentro do mercado, mostra que a maioria dos entrevistados, 54%, se não me falha a memória, já entendem que não houve uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O que isso nos indica? Que vai refluindo o número de brasileiros que vem como justo, por exemplo, o julgamento e a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Tem um outro dado que é muito importante: a maioria dos entrevistados, divididos ali em 3 fatias, entre os que dizem que mudariam sim de voto por conta deste assunto, os que estão indiferentes e os que não deixariam de votar ou apoiar um candidato, não se influenciariam por isso. Nessas 3 fatias, a maioria diz que sim, o impeachment de um integrante do Supremo Federal me faria eleger um candidato nas eleições de outubro. Isso é a comprovação com dados de que o Supremo foi arrastado para a corrida eleitoral, se tornou um fator de instabilidade para o governo Lula. Veja, tá tendo uma confusão aí, né? Muita gente, quando questionado, identifica o Supremo como principal foco de escândalo do Master. O caso é feio. O Supremo é identificado como maior foco do escândalo e depois o governo federal. A bancarrota do Master está arrastando o Supremo também para um lamaçal no qual os ministros estão encontrando muita dificuldade de sair ou de tirar a culpa. Gente, tá o escândalo do caso Master derrubando a credibilidade dos ministros da Suprema Corte, gente, tá? E dragando, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, para o Lula e para os ministros do STF, o escândalo do caso Master é a pior coisa que poderia surgir para todos eles, gente, tá? Nova pesquisa, gente. A pesquisa, a grande maioria, para eles, isso é do povo brasileiro, para eles não houve tentativa de golpe. E isso descredibiliza aquele julgamento fajuta que aconteceu no STF, segundo vários juristas, vários jornalistas, né? Vários juristas, vários jornalistas, né, disseram que aquele que foi um julgamento de cartas marcadas, utilizaram lá uma delação premiada do Mauro Cid que mudou de versão várias vezes, sem nenhuma credibilidade. E o povo, que não é bobo nem nada, entendeu tudo o que aconteceu e a resposta vem nas pesquisas. Para a grande maioria não houve tentativa de golpe de Estado. E, segundo aqui a Daniela Lima, o escândalo do caso Master está levando o nome do STF e do Lula para a lama, para a sujeira, para o esgoto do judiciário e da política brasileira. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora eu vou trazer 2 tragédias, 2 escândalos dentro do governo Lula. O segundo é pior do que o primeiro. O primeiro é esse aqui, que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Só piora a situação para o Lula, gente, tá? Brasileiros voltam a usar fogão a lenha após gás chegar a R$140, diz
Globo. A Globo, onde o Lula jorra milhões e milhões, pois bem, a Globo acabou de expor que o Lula quebrou o Brasil, que o Lula é um fracassado, que o Lula é um incompetente. Gente, tá? Para as famílias carentes que votaram no Lula acreditando que ia comer picanha, que ia tomar cervejinha, o que sobrou foi voltar a fazer comida no fogão a lenha. Que tristeza. Isso porque o Lula é pai dos pobres. E se não fosse, hein? Vejam só. Boa Vista é a capital com um preço médio mais alto, R$ 141. Lá, a Edinalva encontrou um botijão ainda mais caro, R$ 148. E assim, passou a usar também o fogão a lenha. Fogão a carvão, é isso que eu uso também. Fazer aquela comida mais demorada, né? Como o feijão, a carne. E o gás mais é para fazer o café pela parte da manhã para as crianças ir para a escola. Aperta no bolso, né? Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço médio do botijão de gás que abastece a maioria dos lares brasileiros subiu 4%. O aumento é ainda maior em alguns estados e pressiona principalmente as famílias de renda mais baixa. É a quinta semana de alta seguida. Nesse período, o preço do gás de botijão acumula aumento de 4,11% e chegou a R$ 114 na média nacional, o suficiente para a mudança de hábitos em casa. O que eu fazia antes e não dá para fazer mais é coisas em forno, entendeu? Assadas, aí eu não faço mais o assado, alimentação, assim, menos alimento para não ter tanto impacto na hora de usar o gás. Tive que diminuir algumas coisas dentro de casa por causa do gás. Aí tem que diminuir uma coisa, diminuir outra para botar em cima do gás para comprar. Para alguns consumidores, o preço final pode ser bem maior do que a média nacional. Isso porque o mercado do botijão de gás é muito diversificado. A cadeia de revenda é ampla, com parte do mercado informal. São mais de 51 mil pontos de revenda em todo o Brasil. O governo federal adotou medidas para tentar conter a volatilidade do preço do botijão de gás e reajustou o valor de recarga concedida para famílias de baixa renda. 91% dos lares brasileiros utilizam o botijão. O custo tem grande variação de estado para estado, por causa da distribuição. Todos esses fatores que interferem diretamente no gás, porque a gente precisa utilizar os veículos para buscar o gás, trazer até o nosso depósito e também para estar entregando na casa do cliente. Segundo a ANP, Boa Vista gente, agora deu para vocês entenderem, né, por que quando eu falo que o Lula é um câncer, é um atraso para o povo brasileiro, por que o Lula é uma tragédia para o Brasil? É isso aqui, é disso aqui que eu falo, gente, tá? Dá saudade ou não dá da época do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro passou por uma pandemia, maior crise sanitária do planeta, e a gente não viu uma notícia como essa aqui, de um botijão de gás chegando aí a R$ 148. Isso, gente, é um tapa na cara da sociedade. Enquanto a gente vê aí o Lula e a Janja fazendo essas viagens caríssimas, ficando pagando aí 7, 8 mil reais numa diária de hotel de luxo na Alemanha, como foi noticiado agora recentemente. Quando o Lula vai para 3 países, leva aquela comitiva de um bando de inúteis, aqueles ministros que são inúteis com ele, só torrando o nosso dinheiro, enquanto isso o povo vive na miséria. Por isso que o Romeu Zema disse, enquanto esses intocáveis vivem no luxo, o povo vive no lixo, fazendo comida em fogão a lenha, porque não tem dinheiro para comprar gás, porque tem que sobrar dinheiro pro Lula, com as suas gastanças, com os seus luxos, com as suas viagens. Tem que sobrar dinheiro para a Lei Rouanet, 16, 17 bilhões, porque os artistas precisam de dinheiro, né? Precisa de muito dinheiro. Eles estão precisando, tadinho. Eles são pobrezinhos. Os artistas é prioridade para o Lula. Pode faltar na educação, na infraestrutura, né? Na segurança pública, pode faltar em todo canto, mas o da Lei Rouanet, dos artistas, que me ajudou a estar hoje na presidência, para eles, a Lei Rouanet é intacta, não se pode mexer. Gente, eu fico revoltada com uma coisa dessa. E mais revoltada eu fico ainda em saber que tem gente que ainda vota nisso aqui. Depois disso aqui. Os petistas, mesmo assistindo esse vídeo aqui, vai lá e depois ainda vota nisso aqui.
Como é que a gente não fica revoltado com a notícia dessa? Vocês acham que tem como piorar? Tem. Fabiana, tem como piorar? Tem. Quem não se lembra daquele vídeo da Daniela Lima, assim que o Lula venceu a eleição, não sei como que ele venceu aquela eleição, mas venceu. Meu Deus do céu, quem não se lembra daquele vídeo da Daniela Lima dizendo: olha, o povo vai voltar a viajar de avião, né? O aeroporto vai virar rodoviária, preço da passagem vai descer. Quem não lembra daquele vídeo da Daniela Lima, né? Enaltecendo, né? Porque feliz da vida, o povo vai voltar a viajar de avião, né? Mas parece que ficou só no sonho do povo brasileiro. Aqui, o pobre vai voltar a comer picanha, o pobre vai voltar a andar de avião, será? Acho que não, gente, tá? Se isso for acontecer, só quando o Flávio Bolsonaro entrar na presidência da República, porque com o Lula tá praticamente impossível. Preço das passagens aéreas sobem quase 18% entre fevereiro e março. É simplesmente, gente, tá? É devastador o Lula na presidência da República. Tem que ser muito incompetente para conseguir essa proeza. E aí, gente? E a galerinha que fez o L e votou no Lula? Será que tá satisfeito com isso aqui? Será que eles dormem? Será que eles colocam a cabecinha no travesseiro e dormem tranquilo, com a consciência tranquila depois de saber disso aqui? Vejam só. A gente segue falando sobre economia porque o preço das passagens aéreas subiu 17,8% entre fevereiro e março, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. E com esse percentual, gente, a tarifa média dos voos domésticos passou de R$ 617,28, tarifa média, tá? Para R$ 707,16. Aumento que já contempla, então, o desconto da inflação pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o movimento também aparece no Yield Real Médio, no Yield Real Médio, que mede a receita por passageiro a cada quilômetro voado. Saiu de 48 centavos para 55 centavos por quilômetro no período analisado. O conflito, gente, no Oriente Médio, que começou lá no finzinho de fevereiro, subiu, elevou as cotações internacionais e pressionou o querosene de aviação. Inclusive o querosene de aviação, o QAV, é o que mais sobe automaticamente quando o preço do petróleo sobe. O que levou empresas aéreas a rever os custos e também, claro, as ofertas de voos. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? Anteontem saiu a notícia de que o rombo dos Correios aqui no governo Lula tá de 8,5 bilhões de reais. Rombo dos Correios chegou a 8,5 bilhões. Tem que ser muito incompetente para isso. E para piorar, ontem saiu a notícia de que a energia, né, em alguns estados, vai subir cerca aí de até 17%. Ou seja, energia também subiu para o povo brasileiro. E agora, hoje chegou a notícia, né, que o gás, tem estado que tem gás custando R$ 148. O pessoal tá voltando a cozinhar no fogão a lenha. E agora, para acabar de completar, né, gente, a tragédia que o Lula é para o Brasil, quem estava aí pensando em viajar de avião vai ter que repensar, porque agora as passagens a partir, né, entre fevereiro e março simplesmente subiram. É uma tragédia ou não é, gente, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá porque tem mais. Agora prisão, gente. Militar foi preso nos Estados Unidos. Vou trazer essa notícia completa. Isso aqui aconteceu no governo Trump. Calma que eu vou trazer a foto, tá? Quem é esse militar que foi preso? Eu vou trazer a foto, vou colocar a foto dele aqui na tela para vocês. Soldado dos Estados Unidos que participou da captura de Maduro é preso após ganhar 2 milhões em apostas sobre saída, né, do líder venezuelano. Gente, eu tô chocada com isso aqui. Um soldado das Forças Especiais nos Estados Unidos envolvido na operação militar que capturou e prendeu Nicolás Maduro foi preso nos Estados Unidos após supostamente apostar na saída do ex-presidente venezuelano antes de a informação se tornar pública. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos
denunciou Ganon Ken Van Dijk por supostamente fazer apostas na Polymarket, plataforma de apostas baseadas em criptomoedas, usando informações sigilosas. Ele foi preso porque utilizou essa informação de que o Maduro seria capturado, seria preso. Ele foi lá, fez essa aposta e ganhou 2 milhões. E o governo Trump descobriu e efetuou a prisão desse militar. Isso é claramente uso de informação privilegiada e é ilegal, segundo a legislação federal, disseram autoridades do governo Trump, gente, tá? O militar da ativa do exército americano, que serve, em Fort Bragg, na Califórnia do Norte, nos Estados Unidos, ganhou mais de $409 mil, cerca de 2 milhões, com suas apostas. As forças americanas capturaram Maduro e sua esposa, até aí vocês já sabem, e o militar que foi preso nos Estados Unidos pelo governo Trump é esse que está aqui do seu lado, gente, tá? Como um militar dos Estados Unidos ganhou 2 milhões com aposta sobre Maduro? Tá aqui a foto. É este militar aqui, gente, tá? Que foi preso no governo Donald Trump por ter se aproveitado de ter tido a informação, né? Ele tava com a informação privilegiada. Olha, essa noite a gente vai entrar na Venezuela, vai capturar e vai prender o Maduro. O que ele fez antes? Foi lá e fez a aposta. Ele tinha informação privilegiada. Então, isso é ilegal, é crime nos Estados Unidos. Gente, nos Estados Unidos, a lei é levada a sério. Cometeu crime, seja militar, seja quem quer que seja, vai ser punido. E ele foi preso. Lá nos Estados Unidos, lá a justiça, lá não é essa república, esse judiciário aqui, mequetrefe aqui do Brasil, que a justiça funciona para uns muito bem, mas para outros ela praticamente nem existe. É esse que está aqui na sua tela, gente. Só para lisura da informação, porque além de trazer informação, eu trago aqui a imagem, para vocês saberem quem é que foi preso, né? No governo americano. E agora, para finalizar, também teve confirmação de prisão aqui no Brasil. Por unanimidade, segunda turma do STF manteve a prisão do ex-presidente do BRB. Esse aqui, gente, é aquele ex-presidente do BRB que supostamente, segundo o Metrópolis, participou de uma reunião na casa do Vorcaro e nesta reunião, segundo a Andresa Matais lá do Metrópolis, o Alexandre de Moraes também estava nessa reunião. Reunião na casa luxuosa do Daniel Vorcaro lá em Brasília. Esse ex-presidente do BRB que está aqui do seu lado, ele esteve, parece que ele se encontrou com o Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro na casa luxuosa do Daniel Vorcaro lá em Brasília. Isso, gente, é o que está na imprensa. Esse aqui que teve a prisão mantida pela segunda turma do STF. A segunda turma do STF decidiu nesta sexta-feira, 24, por unanimidade, todos, tá? Eles tomaram a decisão, de referendar, ou seja, de confirmar a decisão do ministro André Mendonça de mandar prender o ex-presidente do banco do BRB, o Paulo Henrique Costa, no âmbito da investigação sobre fraudes do banco do INSS. Então, por unanimidade, todos os ministros da segunda turma referendou a decisão do André Mendonça e manteve a prisão do ex-presidente do BRB, que se encontrou supostamente, segundo aí o que está na imprensa, com Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro na mansão luxuosa que ele tem em Brasília. Com certeza deve vir delação, E com certeza deve ter gente poderosa que não está gostando muito aí dessa prisão, não, dessa possível delação. Parece que ele já está querendo delatar. É a correria para delatar, Quem delatar primeiro vai ter mais coisa para contar para o André Mendonça, Quem será que vai delatar primeiro, hein, gente? Bomba para cima de ministro do STF. É muito mais. Gente, o escândalo é muito maior do que a gente imaginava. Assistam, que vocês vão entender. Vejam só.
Lembra aquele vídeo do Sérgio Moro na festa junina dizendo que ia comprar... Lembra aquele vídeo do Sérgio Moro na festa junina dizendo que ia comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes? Não, isso é fiança, instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Ele virou réu por calúnia por conta do vídeo. Mas uma coisa é certa, se um poderoso é preso, grandes chances de sair da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Vamos aos fatos. Em 2017, Eike Batista foi preso por pagar 50 milhões de reais em propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Saiu da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, o escritório da mulher de Gilmar prestava serviços a Eike Batista. Será que a mulher do Gilmar ganhou mais ou menos que 129 milhões? Um ano depois, Jacob Barata Filho, rei do ônibus do Rio de Janeiro, foi preso 3 vezes, acusado de pagar propina a autoridades. Nas 3, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, os dois eram amigos e Gilmar foi padrinho de casamento da sua filha. Em 2008, estourou um escândalo parecido com o do Banco Master, o do banqueiro Daniel Dantas. Ele tinha sido preso pela Polícia Federal, mas foi solto com 2 habeas corpus concedidos em menos de 48 horas. Adivinha? Concedidos pelo Gilmar Mendes. Roger Abdelmaci, médico condenado por estuprar dezenas de pacientes. O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por dezenas de estupros, foragido há 3 anos, foi levado hoje do Paraná para São Paulo. Foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. E no mês passado, o delegado de São Paulo, acusado de estar envolvido naquela execução no aeroporto de Guarulhos em 2024, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Entre 2009 e 2020, Gilmar concedeu 620 habeas corpus. O ministro pode não gostar, pode processar, mas os números provam que Gilmar tirou muita gente poderosa da cadeia. Habeas corpus é lá com o Gilmar Mendes. E habeas corpus para médico famoso acusado de estupro também é lá? Lá com o Gilmar Mendes. Ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Mulher de ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Lembra aquele vídeo do Sérgio Moro na festa junina dizendo... Gente, agora deu para vocês entenderem porque quando se fala em habeas corpus remete a Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, hoje no judiciário, por que ele virou sinônimo de habeas corpus? É por causa de tudo isso que a Marina Helena acabou de expor aqui nesse vídeo. E o Sérgio Moro pode ficar inelegível porque colocou Gilmar Mendes e habeas corpus na mesma frase. Ele pode ser cassado, pode ficar inelegível. O Sérgio Moro pode ficar inelegível por ter colocado o Gilmar Mendes e habeas corpus na mesma frase. Deu para vocês entenderem, né? Ai, gente, é simplesmente inacreditável. E agora, já vou trazer, gente, tá? O mineirinho Romeu Zema prometeu e cumpriu com a sua promessa, gente. Tá aqui, ele disse que hoje, às 5 horas, ele iria postar o 5º episódio da saga Os Intocáveis. Tá aqui. Ele cumpriu com a sua promessa. O fim tá aqui. O episódio 5 dos Intocáveis acabou de ser publicado pelo Romeu Zema e já tem milhões de visualizações para desespero de Gilmar Mendes e principalmente dessa vez o ministro Alexandre de Moraes, porque dessa vez a charge do Romeu Zema, tá? O anterior atingiu o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, né? Não foi? Esse aqui atingiu o Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes. Romeu Zema dobrou a aposta e acabou de postar um vídeo bombástico revelando uma bomba contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas, ó, pega a pipoca e assista de camarote mais um capítulo da série Os Intocáveis do Romeu Zema, que foi com tudo pra cima do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Assistam. Os Intocáveis. Os Intocáveis. Digníssimo. Manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses Intocáveis do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar. E prende esse Chico Bento Mineiro. Uai,
Achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície. Ponderarei. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. Tu vai me implicar com Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é bullying. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Fico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado, grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo. Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente. Respira. Inspira. Eita. Expira. Censura. Boa. Digo segura. Censura mesmo. É só colocar outro nome. Fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Voa digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. É gol. Notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, da democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Livro. Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso, já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe, compre hoje. Mostrou aqui no finalzinho Gilmar Mendes revoltado, furioso aí com as ofensivas do Romeu Zema, que não tá dando colher de chá, não tá dando um segundo, né, de prazo aí. O Gilmar Mendes não conseguiu nem recuperar o fôlego da charge anterior e hoje foi colocado aqui mais uma charge expondo os ministros da Suprema Corte. Vocês viram lá, né, que o Alexandre de Moraes tem 129, né, milhões de motivos, de outros motivos para se preocupar. Vai o Gilmar Mendes com esse pedido, né, contra o Romeu Zema. Tem muito motivo para se preocupar mesmo. Tá aí, gente, tá? E aí, o que é que vocês acharam aí da nova charge do Romeu Zema? Gente, vocês podem ter certeza absoluta, que dos 10 ministros, 8 ou 9 devem estar assistindo esse vídeo aqui. Se não assistir hoje, vai assistir amanhã. Vocês podem ter certeza que praticamente todos os ministros do STF vão assistir esse vídeo. E eu imagino que o ministro Gilmar Mendes, que com certeza vai assistir, que o ministro Alexandre de Moraes, que com certeza vai assistir, eles devem ficar furiosos. Eles vão ficar furiosos com o Romeu Zema. E o Romeu Zema já está preparado para a contrapartida, com certeza.